show dela também, né? É, ela, ela resolve sempre, né, nos deixar aqui. Eu acho que a Lousa é tímida, né? Ela não gosta de aparecer muito. Mas assim, foi a solução que eu encontrei, né? Essa lousa assim virtual, e ela Uhum. facilita muito, né? Ajuda muito. Porque ela acaba gerando também um caderno, né? Uhum. Que acaba de alguma forma possibilitando você pegar o passo a passo depois, né? Não precisa nem copiar ou copia só um detalhe ou outro, né? Eu só vou Uhum. formalizar aqui, né? Que é o nosso sexto encontro, né, síncrono aqui da disciplina Mecânica dos Sólidos 1 do quadrimestre suplementar. E aí hoje eu vou gravar juntamente com o Pedro. Aí a gente tá fazendo uma dobradinha no sentido aí de ter aí um elemento de segurança, um backup, porque caso a minha a minha gravação não dê certo, a gente consegue ter pelo menos uma outra gravação aí. Hoje a gente vai continuar o tópico de introdução à análise estrutural, né, que é a análise de treliça, ou seja, a gente apresentou, né, no momento 5, né, na verdade, no material dessa semana de curso, né, a gente apresentou aí a primeira abordagem, né, a primeira condição, né, que a gente classifica como sistema estrutural, né, o sistema estrutural de barra sobre força normal, né, que compõe aí as treliças. Discutimos bastante aspectos, vamos dizer assim, que caracterizam é, hipóteses, né, que na verdade fundamentam a abordagem de aplicar esse sistema, né, estrutural treliçado, e apresentamos também uma metodologia para se determinar os esforços internos de treliças planas, que foi o método dos nós. O momento síncrono de hoje a gente também vai gastar bastante tempo aplicando, fazendo exercícios, mas utilizando uma outra metodologia que é o método das sessões. Tá? Mas antes de a gente entrar no detalhe do método das sessões, eu vou querer aqui discutir com vocês alguns aspectos relacionados àquela lógica que de alguma forma também a gente trabalhou no tópico ações e esforços em estruturas, na situação lá que a gente tinha uma dada estrutura, uma certa vinculação, e a gente perguntava para vocês, bom, essa vinculação aqui, ela, né, me garante uma estrutura estável, ou seja, essa configuração aqui geométrica de estrutura é um caminho de carga aqui para qualquer força com essa vinculação? Lembra daquele slide lá que tinha várias chapinhas com várias ligações? E eu ia perguntando, aqui é isostática, aqui é hiperestática ou aqui é hipostática? E aí, não sei nem se era o Pedro também que respondia, alguém sempre estava aí tomando a frente e respondendo, não, é isostática, é equilibrada, né? É hiperestática, é equilibrada, né? É hiperestática e estável, né? Desculpa, né? E equilibrada também, né? Porque está parada. E uma situação instável e hipostática. Isso vale também para a treliça, né? Já que a treliça é um sistema estrutural. E tudo que a gente discutiu lá anteriormente vale. Né? Por exemplo, a condição de estruturas isostáticas. Quem quiser entrar aqui e colaborar, pode colaborar, não tem problema nenhum. Estrutura isostática. Qual foi a definição que a gente deu? Bom, para o plano, uma estrutura ela é isostática quando o número de equações, né, que são de equilíbrio no plano, que são três, é igual ao número de variáveis, o número de variáveis incógnitas de reações de apoio, no caso 3 também, né, no caso clássico, né, 3 também, e aí a gente tem estruturas isostáticas. Mas a gente pode ter outras situações, né? Por exemplo, uma estrutura que tenha, sei lá, mais de 4 reações, mais uma situação lá de rótula apresentada nessa estrutura, ela me dá uma configuração de uma nova equação de equilíbrio. Eu acho que tem até um vídeo sobre isso, né? Onde eu determino reações de apoio de um pórtico, tá? Com uma dada rótula. Vale a pena você assistir também e ver essa aplicação aí. Como eu falei, a gente vai fazer esse exercício aqui, porque até uma aluna me mandou um e-mail hoje comentando sobre, eu acho que a questão 10 da lista 2, eu não sei se a aluna está aí presente, que ela falou que teve muita dificuldade de responder a questão, né, por falta de entendimento até do que estava sendo perguntado e da própria teoria. Né? E aí a gente reforça com essa situação.
tá? Só que no caso específico das treliças, a gente precisa analisar a quantidade de incógnitas internas, que são os esforços internos nas barras, e a quantidade incógnita externa, que são as reações de apoio, e a gente trabalhar naquela continha que a gente fez, né? Número de nós vezes 2, que me dá o conjunto de equações possíveis de equilíbrio para ser aplicado, igual ao número de barras mais o número de reações. Por exemplo, essa situação aqui é uma treliça denominada de treliça simples. Por quê? Porque ela segue aquela lógica de, por meio de uma base triangular, eu vou construindo, né, vamos dizer assim, elementos triangulares associados ao anterior, e dessa forma a gente considera, né, por definição, essa treliça como treliça simples. Nesse caso daqui eu tenho, para essa treliça daqui, deixa eu colocar aqui o V, para ficar maior, apresentar. Eu vou ter, vamos lá, essas barras inferiores aqui, 1, 2, 3, 4. As diagonais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na verdade, 7 mais 4, 11. E essas duas de cima dão 13 barras. Tá, tudo bem? 13 barras. Vão anotando aí. Reações de apoio, eu tenho duas aqui, mais um aqui, mais um aqui. Então, 4. 13 mais 4, é isso mesmo? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então, 13, né? 14, 15, a 17. E quantos nós a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, temos 8 nós. 2 vezes 8 me dá quanto? Me dá 16 equações, só que eu tenho 17 incógnitas. Ou seja, essa estrutura daqui, ela é equilibrada, né? Porque, na verdade, eu tenho, né, o número de incógnitas maior, né, do que as equações de equilíbrio. Se fosse o contrário, né, eu não conseguiria, né, seria uma estrutura instável. Mas ela é uma estrutura hiperestática. Por quê? Porque o número de incógnitas que eu tenho é maior que o número de equações de equilíbrio, né, possíveis, né, de ser aplicadas aqui nessa situação. Olha essa outra situação aqui. Né? Nós temos quantas barras? Vamos lá. 1, 2, 3, né, 4, 5. Deixa eu contar de novo. Vamos contar assim as horizontais, depois a gente vai contando as diagonais, depois as superiores. Horizontal e inferior, para a gente se perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos 12 barras, mais, né, incógnita, mais 2, né, 14, 15, 16. Então, temos 16 incógnitas. Quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui eu tenho 16 equações, 16 incógnitas, é uma estrutura isostática, ou seja, com o equilíbrio eu consigo resolver, né, essa treliça daqui. Essa outra aqui, a gente até já está olhando aqui uma situação de célula ou de célula quadrilateral, né, que não é uma composição assim tão interessante, não é? Dentro do que a gente já aprendeu aí em termos de composição de sistema estrutural treliçado, né? Perfeito, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mais 2, 14. Mais 1, 15. Então, eu tenho 15 incógnitas e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho mais equações do que incógnita. Então, essa aqui é uma situação hipostática, né? Eu tenho mais equações do que incógnitas para se determinar. Tá? Possivelmente, aqui eu tenho uma situação de instabilidade. Né? Essa estrutura daqui, ela não se caracteriza como um caminho de carga. Eu não consigo o equilíbrio. Possivelmente aqui, né, essa célula, a estrutura treliçada como um todo, né, ela vai colapsar com o peso próprio dela.
tá? Né? Dentro do que a gente já discutiu também no momento síncrono passado. E isso vale para essas outras treliças aqui, e eu convido você a pensar um pouquinho nessa situação. Uma outra coisa importante, né, que vale também aqui você analisar. Sempre os apoios externos, você tem que verificar se as reações elas são todas paralelas ou se são todas concorrentes. Se eu tiver isso, vale aquilo que a gente já comentou. Todas as reações paralelas ou todas as reações concorrentes, eu não tenho o equilíbrio. Né? Eu não consigo caracterizar essa estrutura como um caminho de carga, ou seja, um lugar geométrico, não é que eu transfiro uma carga de um ponto para um outro ponto, né, definindo, estabelecendo o equilíbrio. Tá? Isso aqui só foi um a mais aí para a gente reforçar aí esse tópico de treliça, já que tem uma questão muito similar a essa na lista 3, né, que trata sobre esse tópico aqui, né, de treliças. Agora a gente vai abordar justamente uma nova metodologia para se determinar esforços internos de treliça. O que é que acontece? O método dos nós, ele é, vamos dizer assim, altamente recomendado quando você tem uma situação, né, vamos dizer assim, onde, né, a questão ou o problema te pede para determinar todas as forças internas da minha estrutura treliçada. Então, eu sempre, quando eu, né, tenho um problema desse tipo, né, ou seja, determinar os esforços internos em todas as barras de uma dada treliça, o método dos nós é o método aplicado comumente. Por quê? Porque ele tem uma metodologia muito clara. Vocês vão ver em disciplinas mais avançadas, né, por exemplo, né, técnicas de análise estrutural e projeto e aplicações de elementos finitos para engenharia, né, isso daí vocês vão estar craques lá na frente, que vocês conseguem automatizar, vamos dizer assim, o cálculo de treliça utilizando, né, não essa estrutura que a gente está aqui aplicando, né, do método dos nós, até dá, tá? Mas vocês vão ver lá na frente como a análise matricial de estruturas e como o método dos elementos finitos me facilita, né, o processo de simulação dessas estruturas. Tá? Mas voltando para a questão do método dos nós. O método dos nós é simples porque é uma metodologia fácil. Qual é a metodologia? Né? Determine as reações de apoio do meu problema, escolha um nó, né, que no máximo tenha duas incógnitas para se determinar, associe nesse nó um sistema de coordenada plano, geralmente a gente está chamando, né, um sistema de coordenadas XY, assuma esforços aí nas barras, né? Ou seja, assuma esforços internos nas barras de tração ou compressão. Se for o esforço de tração, como já mostrado no material, né, dessa semana, ele puxa o nó. Se é uma força de compressão, ele empurra o nó. Né, teve uma aluna no momento síncrono passado que ficou muito confuso com a questão das cargas externas que são, né, as cargas ativas ou reativas, tá? Gente, reação de apoio não é carga interna, tá, gente? Reação de apoio é carga externa, só que é carga externa reativa. Essas de cima aqui, por exemplo, são cargas externas, só que ativa. Aplica ativa e as externas reativas reagem a essas ativas no sentido do caminho de carga aqui definido, porque isso daqui é um caminho de carga, porque isso daqui equilibra. Não é, vamos dizer assim, isso daqui é um lugar geométrico que me equilibra essas forças com essas daqui que vão surgir aqui, tá? Que são as reações de apoio. Tudo bem? Então teve uma aluna que confundiu. Tá, professor, mas isso daqui, não é? Essa carga aqui está sendo aplicada aqui, não é? Como é que eu faço no nó? Você falou que... Não, cuidado. Aqui ela está agindo direto no nó. A carga, por exemplo, aqui ela vem de cima para baixo. Se uma reação é de baixo para cima, é isso que ela faz, tá? No nó, né? Ou seja, o apoio ele aplica uma força de cima para baixo no nó e o nó aplica no apoio uma força de... desculpa, vamos supor que a força aqui é de baixo para cima, né? Então, o apoio aplica no nó uma força de baixo para cima e o nó aplica no apoio uma força de cima para baixo. Ou seja, se eu separar o apoio, né, vamos dizer assim, querer desenhar o diagrama de corpo livre dele, eu vou ter que ter uma força, né, da ação dessas 4 barras
não é, no apoio, não é? Não é isso que a gente faz. Ou seja, né, a ação dessas 4 barras no nó jogadas no apoio. Tudo bem? Vale também o princípio da ação e reação. Na mesma lógica. Mas quando eu tiver carga, né, externa sendo aplicada, ativa ou reativa, ela aparece direto como, né, aqui a configuração dela, né? De cima para baixo, ela entra de cima para baixo no nó, de baixo para cima, ela entra de baixo para cima no nó. E né, só para organizar as ideias, aí eu falei que o método dos nós, ele tem essa metodologia, vamos dizer assim, passo a passo, né? Aplica as equações de equilíbrio no plano, separa o nó, separa o nó que tenha no máximo 2 incógnitas, associa um sistema de coordenada, coloque a ação das forças externas e internas, que são, né, as forças normais na barra, né, no nó, e faça o equilíbrio no nó. Né, para você determinar justamente por um sistema de equação no plano as 2 incógnitas aí que precisam ser determinadas. É um procedimento claro, né, você é repetitivo, se torna chato. Né, você fez uma treliça, o restante é tudo igual, não tem um desafio assim, vamos dizer assim, absurdo. Vocês viram nos exemplos passados. E esse outro método, né? E o método das seções? Quando é que a gente aplica? Bom, a lógica de se aplicar o método da seção, ou das seções, é quando você tem um problema onde o objetivo não é determinar os esforços em todas as barras. O objetivo é determinar, por exemplo, o esforço em uma barra ou em um conjunto muito, né, restrito de barras. Geralmente, quando você tem, por exemplo, uma prova de concurso, né, uma avaliação, por exemplo, tipo ENAD, se tiver uma questão de treliça, basicamente ele vai pedir a habilidade, né, a condição de você saber ou não essa competência, né, associada ao método das seções. Por quê? Porque geralmente ele vai pedir, eu quero que você me dê o esforço, por exemplo, na barra BD. E aí você não vai calcular um monte de coisa aqui pelo método dos nós até chegar, por exemplo, né? Eu vou ter que, se for pelo método dos nós, né? Vou ter que calcular aqui, depois aqui. Vou perder um tempinho aí. Então a lógica é essa. Veja, diferentemente do método dos nós, o método da seção, ele não tem um procedimento, vamos dizer assim, padrão. E aí cada exercício tem um olhar especial seu, um desafio especial que é colocado para você. Mas tem uma dica básica. Tem uma dica básica, mas não é uma dica que é sempre aplicada. A gente vai ver nos exercícios de hoje que essa dica que eu vou dar, a gente aplica bastante, até a dica que está destacada aqui, mas nem sempre essa situação, essa dica, se associa, né, vamos dizer assim, se estabelece para resolver qualquer exercício onde a lógica é aplicar o método das seções. O que é que o método das seções me define? Veja, esse é o primeiro momento que a gente vai aplicar no curso o método das seções. Na verdade, o segundo, né? Porque na verdade a gente já aplicou esse método das seções, que é o modelo de Cauchy, quando a gente definiu os esforços internos em uma estrutura qualquer. Tá? Os esforços internos numa estrutura qualquer, ela foi definida a partir de uma seção imaginária que você aplicava no sólido em equilíbrio, e quando você separava esse sólido, né, em equilíbrio, o que me garantiu o equilíbrio nessa seção imaginária era justamente o surgimento dos esforços internos. Naquele momento, os esforços internos definidos no viés geral, ou seja, ali ia aparecer força cortante, força normal, né, momento fletor e momento torsor. Nessa estrutura treliçada, a gente já viu que a barra ela só trabalha, né, em termos de efeito interno do carregamento externo, ou seja, em termos de esforços, o que aparece é só força normal. Então, quando eu passar um corte para analisar uma estrutura de treliça, né, e separar essa estrutura em duas, o que vai aparecer internamente só são forças normais. Tá? Não vai aparecer aqui força cortante. Não vai aparecer aqui momento fletor. Não vai aparecer aqui nas estruturas treliçadas momento torsor. Então isso é muito importante você entender. Por quê? Porque quando a gente for estudar viga, na viga não. A gente vai aplicar novamente esse método das seções, a gente vai passar uma seção de corte na viga e vai enxergar lá
Além da força normal, a força cortante e o momento fletor. Ou seja, a estrutura de viga ele tem um comportamento, né, em termos de esforços internos, diferente das estruturas treliçadas. Então, qual é a lógica do método das seções? Veja, eu estou trabalhando aqui com uma estrutura plana. Então, quantas equações de equilíbrio são necessárias aqui para caracterizar, né, o equilíbrio no plano? A gente já sabe, são 3 equações. Então, no plano, né, de corte que eu vou dar na minha treliça, no sentido de separar essa treliça em duas, e com o objetivo de determinar esforços internos em algumas barras, dependendo aí do problema, né, eu vou buscar passar um corte, né, na minha estrutura treliçada que no máximo eu pegue 3 barras. Tudo bem? Porque se eu pegar 3 barras, veja o que é que ele fez nesse exemplo. Vamos supor que o objetivo dele seria, aqui do exercício, calcular somente o esforço na barra BD. É claro que eu não ia passar um corte aqui na AB e na C. Por quê? Porque não é a barra de interesse. A barra de interesse é BD. Então eu tenho que fazer um corte, veja, e é um corte qualquer, tá? Não precisa ser assim bonitinho, retinho, não. Eu poderia passar um corte aqui, ó, separando a estrutura assim, ó, nessa situação aqui, ó, pegando essa barra, essa e olhando à esquerda ou à direita da seção. Mas veja, se eu passasse esse corte, eu ia pegar 4 barras. Mas eu tenho 3 equações de equilíbrio, então, né, pode ser até que eu consiga resolver, que a gente vai ver aí. Né? Mas de situação, vamos dizer assim, básica, vamos dizer assim, dentro daquilo que eu coloquei, né, que não tem uma regra, mas dentro da situação básica de regra que eu estou colocando aqui para o método das seções, eu tenho que só pegar 3 barras. Então, aqui, como o objetivo é calcular só o esforço na barra BD, ele pegou e passou, não é, esse corte aqui e analisou o lado esquerdo da seção NN. Professor, poderia analisar o lado direito? Poderia. Aqui ele não analisou o lado direito, por quê? Porque o lado direito tem as reações de apoio. E, nesse caso aqui, para resolver esse problema, eu não precisaria nem resolver nem determinar as reações de apoio. Por quê? Porque com esse corte à esquerda, veja, o que eu tenho aqui já está tudo determinado de carga externa. A menos das cargas internas, que são os esforços nas barras. Aí ele assumiu que é tudo tração, e desenhou a estrutura à esquerda, e veja que essas forças aqui, ó, a FCE, e claro, quando eu corto aqui, aparece a força interna na barra. Ou seja, o que a barra me aí ele assumiu que na barra BD existe uma força de tração, e se é tração, puxa o nó. Tá? Aí ela assumiu aqui que na barra BE é uma barra tracionada, então ela puxa o nó. E ele assume também que na barra CE é um esforço interno de tração, ele assumiu, tá? E puxa o nó também essa força FCE. Veja, nessa situação, quantas equações eu preciso aplicar aqui e qual equação eu posso aplicar? Já vou falar, tá? Calma aí. Somente com uma equação eu resolvo esse problema de determinar o FBD diretamente. Quem enxerga essa equação de equilíbrio? Por exemplo, o objetivo da questão é determinar o FBD. É só isso que a questão pede. E eu estou te falando que com uma única equação de equilíbrio você consegue resolver o FBD rapidinho. Sem precisar fazer aquilo lá, né, de somatório das forças em x0, somatório das forças em y0, somatório dos momentos em qualquer ponto zero. Basta você pegar uma dessas 3 que você consegue resolver o problema. Veja que eu tenho 3 incógnitas. Eu não sei isso, eu não sei isso e eu não sei isso. Mas o que o problema me pede é somente isso. Como é que você resolveria aplicando uma única equação aí? Ninguém? Deixa eu ver se tem alguém colaborando. Tem alguém no chat aí? Analise aqui esse ponto E. Veja aí. Se você aplicar uma equação associada ao ponto E, você consegue resolver FBD direto?
Fazendo o quê? Qual a equação que você aplicaria? Somatória das forças em x, somatória das forças em y ou somatória dos momentos em torno de E? Ninguém? Deixa eu ver se vocês estão no chat. Não. Estão falando no chat aqui, professor. Estão falando? Qual seria a equação? Ó, veja aí. O objetivo é determinar o FBD direto. Porque se eu aplicar somatória das forças em x, somatória das forças em y e somatória dos momentos em qualquer ponto, eu vou calcular FBD, FBE, FC, mas eu vou ter que resolver um sistema 3x3. Eu estou te falando que se você aplicar uma única equação em um dado ponto aí, você mata o problema. Você encontra o FBD direto. Somatória dos momentos em que ponto, gente? Tá aqui, ó. Por No isso B? que se você aplicar somatório dos momentos em B, o FBD vai me dar momento? Não. E aí essa variável some. Se você aplicar somatório dos momentos em B, o que você vai descobrir é quem? É o FCE, não é? Mas a questão está Uhum. te pedindo o FBD. Entendi. Se você aplicar o somatório dos momentos, em que ponto você vai encontrar só o FBD? Em E estão falando aqui no chat, professor. Perfeito, isso mesmo. Né? Se você aplicar o somatório dos momentos em E, veja, FBE passa por E, FCE passa por E, então, como incógnita somente, né, fica o FBD e eu, com uma equação rapidinho, consigo resolver o problema. É isso daí. A gente vai aplicar muito disso agora. Né? Muitas vezes, as equações de equilíbrio, né, a gente vai repetir várias vezes a equação do momento, né, utilizando essas estratégias para se determinar esforços internos em barras específicas, né, olhando simplesmente, aplicando simplesmente essa questão, né, da somatória dos momentos. Então, vamos para o que interessa, né, e aproveitar que a lousa funcionou rapidinho. Então, a gente vai já para o exercício 15, determine a força interna, né, nos elementos FH, GH e GI na treliça de telhado de estádio mostrado na figura. Aí tem vários alunos, né, que me perguntavam assim, né, quando do presencial. E fofinha, não faça isso. Vamos lá. Professor, eu posso resolver na prova só pelo método dos nós? Eu falei, olha, você pode até tentar. Se a prova, né, tiver umas 200 horas, você pode conseguir. Porque justamente eu ia passar uma questão que a lógica, e eu já falava, né, que a lógica era você utilizar o método das seções. Por quê? Porque eu ia pedir o esforço em uma barra. Só que a treliça, sei lá, tem 99 barras. Né? Não sei quantos mil nós. Não adianta você querer fazer pelos nós. Você só vai fazer essa questão. Eu já estou te falando. Não faz isso. Né? Então, é um método e outro método. Eu estou te pedindo esse. A lógica é você utilizar esse outro método. Olha só essa questão aqui. Ó. Deixa eu ver se ele atualiza. Olha só essa questão. Imagine se você vai tentar resolver essa questão aqui pelo método dos nós. Criatura, não faz isso não. Olha quanta coisa a gente tem. Dá até desespero. Né? Você vai passar o final de semana inteiro fazendo o método dos nós e rezando para você não ter um erro qualquer. Né? O que ele está me pedindo aqui é justamente para você determinar as forças nas barras FH, GH e GI. Tá? Mas antes, né, de aplicar o método das seções para resolver isso daqui, precisamos verificar se essa estrutura ela é passível de ser determinada, né? Por equilíbrio, né? Porque pode ser que a gente tenha uma situação onde o número de incógnitas seja maior que o número de equações. Como é que a gente faz isso? Né? Contando o número de barras, eu já fiz aqui a conta, tá? Para a gente não perder, tá? Eu tenho aqui, aí vocês conferem aí, tá? Bonitinho.
eu tenho aqui 24 barras, eu tenho 14 nós e tenho 4 reações de apoio. O que eu preciso ter é o quê? M mais R igual a 2N. Isso aqui é verdade? É, né? 28 é igual a 28. Então eu vou conseguir resolver isso aqui por equilíbrio, tá? Sem problema nenhum. Tudo bem? Agora a gente volta à questão do método das seções. Ele me pede essa força interna e essa força interna. O que é que o professor falou? Bom, o professor falou que para eu aplicar o método da seção, minimamente eu tenho que passar um corte que eu pegue no máximo 3 barras. Ah, mas o problema é ele me pede 3 barras. E justamente essas 3 barras, elas estão alinhadas de alguma forma. Ou seja, imagine, né, se eu passo esse corte aqui, ó, eu pego a barra FH, a GH e a GI. Esse corte aqui, ó, que eu vou denominar de A. E aí, com o corte AA, eu posso trabalhar com a esquerda da seção ou a direita da seção. Veja, eu não vou trabalhar a direita da seção, que é para cá, porque se eu for trabalhar a direita da seção, eu vou ter que escrever as forças internas, que são nessas barras aqui incógnitas que vão aparecer, mais essas reações de apoio aqui que eu vou ter que calcular. E eu não quero isso, tá? Por quê? Porque com a parte esquerda da minha seção, eu já tenho todas as cargas externas determinadas aqui. E eu consigo, com essa situação, já calcular, né, os esforços de interesse. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Eu vou agora desenhar agora aqui a parte esquerda da minha seção de corte, tudo bem? Com todas as cargas externas aplicadas, no caso aí cargas externas ativas, tá? Então, eu tenho, deixa eu desenhar aqui bonitinho, o nó A, aí eu vou ter, deixa eu desenhar até o nó G. Aí eu tenho aqui o C e o E. Vocês vão entender já já o que eu estou fazendo. Aí eu vou ter até em cima o nó F. Aí do nó F eu vou agora unir aqui com o nó A. E aí eu vou ter essas outras barrinhas aqui. Essa. Aí eu tenho aqui o E e o D. Aí aqui é o nó D. E aqui é o nó B. Aqui é o nó B. E aí eu vou ter essas diagonais aqui, da treliça. Aqui e aqui. Vou colocar as forças. Colocar as forças externas. Eu tenho 4,5 kN. Tenho 9 kN aqui. Mais 9 kN aqui. Aqui eu tenho 4,5 kN. E agora começa a aparecer, tá, os esforços internos nas barras. Deixa eu colocar aqui de outra cor, vou colocar de vermelho. Então, vale a mesma lógica do que a gente teve lá no método dos nós. Eu vou assumir aqui, por exemplo, que tudo é tração, tudo bem? Então, aqui, né, o meu corte, ele me abre, né, uma força interna FH, numa dada direção aqui em relação à minha referência aqui x, que é, deixa eu fazer direitinho aqui, referência x aqui, isso aqui 45 graus, facilmente observado da geometria do problema, a gente visita já já a geometria do problema. Eu vou ter aqui também a barra cortada, opa, deixa eu botar vermelhinho, a barra cortada que eu estou assumindo de tração, então ela puxa o nó, que é o F, né, GH, e também aparece a barra F,
GI, que eu estou assumindo que é de tração. Ou seja, eu estou colocando aqui na jogada, as 3 barras incógnitas pedidas pela questão. E aqui, ó, eu vou colocar um ponto de interesse meu dentro da estratégia que eu vou utilizar aqui para resolver esse problema, que é o nó H, e agora eu vou começar a referenciar tudo. Aqui eu tenho uma altura de 1,8 metros, e aqui eu tenho essas cotas, ó. Aqui, aqui e aqui. Valendo 2,4 metro, 2,4 metro, 2,4 metro, e finalmente não saiu, vamos dizer assim, visualmente legal, mas tudo bem. O que importa é a dimensão, 1,8 metro, tá? Vocês conseguiram enxergar aqui a questão, né? O que é essa seção? Eu peguei, ó, eu fiz um corte aqui e estou destacando esse lado aqui, ó, inteiro, né? Esse lado inteiro na figura que eu acabei de desenhar. Só que quando eu passo esse corte aqui, ó, né, e assumo que essa estrutura inteira está em equilíbrio, o que me garante o equilíbrio é justamente o surgimento do esforço interno, né, que aparece aí na barra GI, na barra GH e na barra FH. Porque se não aparecer, né, se não surgir essas 3 forças internas, eu não consigo equilibrar essa parte esquerda do corte. É isso que me fala o modelo de Cauchy, tá? É isso que me fala o método das seções. Perfeito? Então, por exemplo, como é que eu calculo o FGI direto aqui? Qual equação eu aplico de forma direta para eu calcular o FGI aqui por tabela rapidinho? É a equação de momento. É uma lógica muito parecida com o que a gente viu aqui no slide colaborativo. Somatório dos momentos em qual ponto? Para a gente calcular direto o FGI. Para eu calcular direto o FGI, aplicando um somatório de momentos, as outras forças, elas todas têm que passar por um outro ponto, né? Somatório dos momentos em que ponto? No H? Isso. Somatório dos momentos no H igual a 0, isso daqui já me dá o FGI, né? Veja, o FGH me dá momento em H? Não, ele passa pelo ponto. O FFH me dá momento em H? Não, ele me passa pelo ponto. O FGI me dá momento em H? Me dá. Quanto? Positivo, né? Que é FGI vezes o braço. Eu já estou assumindo, eu não vou ficar falando agora, mas, olha, gente, palma da mão, da direita para o ponto de análise H, dedos no sentido do vetor. Não. Já passou a lista 1, já passou a lista 2, praticamente, né? Não tem como agora eu ficar, né, sei lá, perdendo 15, 20 minutos. Não, vamos lá. Se alguém não entendeu, aí sim, você para, professor, preciso que me explique novamente, porque eu não entendi. Né? Por que esse momento, né, de FGI em torno de H vai me dar positivo, né? Ele tende a rodar no sentido anti-horário. Eu vou ter quem? Me dando momento. 4,5 me dá momento, né? Vezes o braço aqui, ó. Que é 2,4 mais 2,4 mais 2,4 mais 1,8. Tá? Se eu não errei a conta aqui, 4,5 vezes 9. Depois, esse 9 vezes esse braço aqui, que é 2,4 mais 2,4 mais 1,8. Então, aqui... isso daqui,
Positivo, positivo, positivo e positivo. Tudo positivo. 4,5 vezes 9, né? Depois, né, o 9 vezes 6,6, 9 vezes 6,6, mais 9 vezes 4,2, mais 4,5 vezes 1,8. Isso daqui tudo igual a zero. Tudo bem, gente? Com essa equação de momento? Então, 4,5 vezes o braço, né, que é 2,4 vezes 3, mais 1,8, que dá 9. Depois, 9 vezes o braço, 2,4 vezes 2, mais 1,8, que dá 6,6. Está aqui tudo no sentido anti-horário. Depois, mais 9 vezes 2,4 mais 1,8, que dá 4,2. E depois, o momento de 4,5 vezes o braço, 1,8. Isso daqui eu vou encontrar um FGI valendo menos 81 kN. O que é que significa isso aqui, gente? Esse menos. Alguém consegue me explicar? A força está no sentido contrário. Isso. Significa que eu tenho que trocar o que eu assumi. Eu assumi que era atração, na verdade, essa força interna, né? Ou seja, se tiver lá uma questão de múltipla escolha, né? Qual é o valor da força interna FGI? É 81 tração, 81 compressão, né? Aí você vai ter que escolher 81 compressão, né? O menos não quer dizer que está associado com compressão. Aqui, o menos na compressão é a convenção que a gente estabelece para caracterizar esse tipo de esforço. Você pode, né, depois de tomar a decisão, você pode fazer o seguinte, olha, FGI, ele vale 81 kN, compressão, ou você pode falar, olha, ele vale menos 81 kN. Por quê? Porque esse menos aqui, que eu estou destacando, né, da força normal, eu já sei que é compressão. Não esse menos aqui da conta. Tá? A convenção para compressão na força normal é o menos. Tá? Só que a gente não está nem utilizando isso para não confundir vocês. O que a gente está utilizando é C e T. Né? Compressão C, T tração. Perfeito? Agora vamos lá. E para eu calcular, por exemplo, o FGH, qual estratégia você utilizaria? De equação para determinar direto o FGH. Somatório dos momentos em que ponto? Em F. Perfeito. Perfeito. Somatório dos momentos em F já vai me dar direto o FGH. Algum aluno pode me perguntar, professor, mas eu poderia resolver essa questão aplicando somatória das forças em x0, somatória das forças em y0 e somatória dos momentos em qualquer ponto aí da minha estrutura 0? Sim. Eu vou ter 3 equações para resolver as 3 incógnitas. O que a gente está fazendo é aplicando a equação de momento recorrentemente no sentido de facilitar o processo de cálculo. Tá? É só isso. Não tem problema nenhum. Professor, Oi. para calcular o momento, a gente sempre tem que pegar todas as forças que estão sendo aplicadas aí nessa parte que a gente recortou. Isso. Todas as forças. Isso mesmo. Todas as forças. Tanto o momento quanto essas outras duas equações aqui. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui, somatório das forças em x, eu teria que levar em conta quem? FGH, mais quem? FFH projetada aonde? Aqui em x. Somatória das forças em y. 4,5, 9, 9, 4,5, FGI e essa força FFH projetada em quem? Em y. Depois, somatório dos momentos em qualquer ponto que você quiser.
Posso colocar aqui, mas geralmente a gente coloca onde? Onde tem mais incógnita, né, possível. Seria aqui, né? Somatório dos momentos aqui, por exemplo, eu calculo direto o FH, né? Por quê? Porque a projetante dela aqui passa pelo ponto, mas a projeção dela aqui não passa pelo ponto e ela vezes esse braço, né? É a única força incógnita que não passa por esse ponto aqui. Né? Essas duas passam, e aí eu teria esse momento aqui em relação a esse ponto. Essa força passa por esse ponto, não me dá momento. Essa e essa me dá um momento aqui. Eu tenho que colocar tudo no bolo. Perfeito? Então vamos lá. Boa pergunta essa. Somatória dos momentos em F0. Então eu vou ter FGH me dá momento positivo ou negativo em relação ao ponto F? Positivo. É só você observar aí. A regra da mão direita. FGH vezes o braço, que é 1,8. 4,5, aqui, ó, né, em F, me dá positivo, 4,5 vezes o braço de 7,2. Depois, o 9 também positivo, vezes o braço de 4,8. Depois, o 9 vezes o braço de 2,4. O 4,5 não me dá, né, porque ele passa por F. Né? O FFH não me dá momento porque ele passa pelo F. E o FGI, que a gente descobriu aqui, não me dá também porque ele passa pelo F. Isso aqui igual a zero. Encontro aqui o FGH valendo menos 54 kN. O que é que significa? Que eu tenho que, na verdade, trocar, né, o que eu assumi inicialmente. Eu assumi que era tração, então nessa barra eu tenho uma força interna valendo 54 kN compressivos. Tá? E para determinar a última força, né, incógnita, que é o FH, eu poderia aplicar, né, a somatória dos momentos aqui, por exemplo, como eu falei, em torno de G, mas eu vou fazer justamente, né, a aplicação de uma outra expressão, que é somatório das forças em X igual a zero. Então, a somatória das forças em X, eu só tenho quem? É justamente cosseno de 45, claro, assumindo o X positivo aqui, ó, da esquerda para a direita, tá? Eu poderia colocar o X aqui em A, ó, ou em qualquer condição aqui da minha treliça, mas assumindo que ele é da esquerda para a direita, tá? Então, somatório das forças em x, zero, nessa condição. Então, eu tenho cosseno de 45, FH, menos o valor aqui do FGH, né, que na verdade eu estou assumindo ele, ó, né, ou positivo, né, ele para cá com menos 54, né, ou ele, né, desculpa, né, ele negativo, né, com o positivo no sentido de x, né, ou ele compressivo aqui, né, em módulo, né, no sentido contrário. Então é menos, tá, menos 54 igual a zero. Isso implica aqui, ó, que o FFH me dá 76, deixa eu botar aqui organizado, vai, 76,37 kN. Isso significa que o que eu assumi está correto, eu assumi que era tração e realmente é tração. Difícil, gente, o método das seções? Acabamos o primeiro exercício. Vamos para o segundo e último do momento síncrono de hoje. Difícil esse método? Olha, veja, vocês vão aplicar esse método até o final do curso. Lembra que eu falei? Todos os conceitos que a gente vai desenvolvendo aqui no curso são conceitos que eles acabam conversando um com o outro. O nosso curso ele é completamente interdisciplinar. Então, ele está pedindo aí para você determinar as forças internas dessas barras aqui, ó, DG e FH na treliça apresentada.
E ele me pede o seguinte, olha, faz o seguinte, eu vou te dar uma dica aqui. Usa essa seção aqui, né, que eu estou te mostrando para calcular, tá? E eu peguei esse exercício para mostrar para você que a seção ela pode ser qualquer. Inclusive, né, essa seção que ele está colocando aqui como dica. Tá? O que é que a gente tem aqui? A gente tem 6, né, barras aqui de comprimento de 5 metros. Então, a cota entre A e C, 5, CE, CF, 5, FH, 5, até o MN5. Tudo bem? Então, ele está me pedindo aqui, ó, para eu utilizar essa seção. Ah, professor, mas não tem que ser sempre uma seção reta? Não, o professor não falou isso. Eu tenho que ter uma seção que eu separe a estrutura em duas. Aqui, ele vai separar a estrutura em duas? Vai. Uma na esquerda e outra na direita. Você que escolhe, né, qual seção você vai utilizar para resolver esse problema. Veja que ele está te pedindo o esforço na barra DG e FH. Mas ele está cortando 1, 2, 3, 4. Ih, professor... Ele está cortando segundo uma dica que o senhor falou, né? Ou contrariando uma dica que o senhor falou, que era para cortar no máximo 3 barras. Mas lembra do que o professor falou? Gente, cuidado, né? Essa situação não é uma situação, vamos dizer assim, clássica, sempre vai ser aplicada. Não, cada questão é uma questão. Nesse caso aqui, por exemplo, a seção que ele está aplicando, que possivelmente é a seção mais fácil de se calcular esse problema, é essa sinuosa aí. Nesse caso aqui desse problema, eu vou precisar resolver o equilíbrio dela, ou seja, determinar as reações de apoio. Por quê? Porque tanto à esquerda quanto à direita, eu tenho reação de apoio aí, que é uma carga externa que vai estar envolvida e eu preciso determiná-la, para depois aplicar aí, né, o equilíbrio na parte que eu escolher, ou esquerda ou direita. Então, não tem como fugir. Nesse caso aqui, eu preciso calcular as reações. Eu vou ter uma RAY aqui, eu vou ter uma RAX aqui, e eu vou ter uma RNY aqui. Tá? Então, vamos lá. Somatório. Vou adotar aqui um sistema de coordenada XY, que eu não fiz no outro, mas subentende-se, né, que sempre no plano a gente está utilizando esse sistema de coordenada XY aí. Tá atrasadinho? Já já ele volta. Vamos lá. Já desconfiava. Mas vamos lá. Cruzem os dedos para voltar logo. Geralmente, em projeto de elementos estruturais de aeronaves, quando a gente fala assim, a gente vai acabar o momento síncrono, aí a lousa volta. É a palavra mágica para ela voltar. Professor, posso tirar uma dúvida? Pode, enquanto ela tenta aqui. Pode tirar, pode falar. Se quiser utilizar aqui a lousa. A lousa não, o slide colaborativo para puxar sua dúvida para cá, pode puxar, tá? Se for questão, alguma coisa assim. Tá. Porque quando, por exemplo, no slide 2, Aqui, tem uma parte que é só o quadrado, né? Que não tem a formação de um triângulo. Mesmo assim, ele é estável? Ele pode ser estável? então, tem situações que sim, por conta, por exemplo, tá vendo esse mecanismo aqui? Né? Esse mecanismo é um mecanismo, né, de barra rotulada, né, que só o quadradozinho a gente vai conseguir movimentar uma barra em relação à outra. Mas essa barra daqui, aplicada aqui, eu consigo mover, por exemplo, essa barra nessa direção, se eu tenho essa aqui impedindo? Não. Não. Então tem essas situações. Que algumas situações que com mesmo uma condição de célula quadrilateral, você consegue a estabilidade. Mas não são todas, tá? Tem que analisar direitinho. Tudo bem?
Por Tá exemplo, certo, professor. Obrigada. por exemplo, aqui, ó, vamos supor que nessa situação eu não teria essa parte daqui e esse rolete estaria aqui embaixo. E aí? Essa situação seria possível de estabilidade? Não, por quê? Porque qualquer forcinha que eu puxar aqui, o rolete vai embora. Né? Porque aqui, ó, se move. Né? Não é como essa situação que está prendendo essa célula aí. Né? É como se você pegasse a célula quadrilateral lá do Lego, que a gente fez, e colocasse uma barra num nó e uma outra barra no outro nó. Embaixo e em cima. E tentasse mover. Você não vai conseguir mover. Tudo bem? Então, por isso que você tem essas situações. Muito cuidado com as treliças complexas, tá? Porque a gente aqui reforçou bastante a lógica da treliça simples. Mas em treliças complexas, você pode ter uma situação com célula quadrilateral aí aparecendo e elas ainda serem estáveis, tudo bem? Tem que dar uma estudadazinha, tem que enxergar essas situações. É isso mesmo, a gente não consegue falar tudo, né? Nem nos infinitos vídeos que a gente faça, nem nos infinitos momentos síncronos de 2 horas que a gente fale. Se você não aplicar, né? Se você não buscar, se você não tentar interagir com o material, a coisa não funciona, tá? Então vamos lá. Então a gente vai aplicar somatória das forças em x igual a zero. Então eu tenho R a x igual a zero. Somatória das forças em y igual a zero. Então, eu tenho R AY positivo mais R NY menos 35, menos 35, menos 35 igual a zero. Então, eu tenho RAY mais RNY igual a 105. E o que eu fiz aqui foi somatório dos momentos em A igual a zero. Então, veja, somatório dos momentos em A igual a zero. 35 me dá momento em A? Sim. Negativo. Menos 35 vezes 5. É só aplicar a regra da mão direita. 35 aqui me dá momento em A? Me dá também. É menos 35 vezes 10. E o outro 35 também me dá menos 35 vezes 15. O RNY me dá momento em A? Me dá. Justamente quanto? Positivo mais RNY vezes 30, isso daqui igual a zero. Ou seja, cálculo de reação de apoio, vocês estão craques. Né? Então, eu tenho aqui que o RNY ele vale 1050 dividido por 30. Isso daqui me dá 35 quilonewtons. E com essa reação, eu volto nesse sistema aqui, ó, nessa equação, e calculo o RAY, que vale 105 menos 35, ou seja, 70 kN. Tudo bem? Então, os sentidos que eu assumi para os esforços, para as reações de apoio, que para cima, de baixo para cima, elas se confirmaram, né? Porque aqui me deu positivo e na outra também me deu positivo. Perfeito. Agora, a gente vai aplicar a seção que o problema me deu. Foi a dica. E eu vou pegar o lado esquerdo para se trabalhar aqui. Vocês vão ver que o que eu vou representar no lado esquerdo da seção é justamente toda a estrutura à esquerda da seção, inclusive as reações de apoio e as cargas externas, mais as forças internas que aparecem aqui do corte. Vocês vão enxergar bonitinho essa situação agora. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, né, o meu apoio A. Vou colocar aqui o ponto F, o ponto C, vou desenhar aqui, tentar desenhar bem organizadozinho, o ponto D aqui em cima. Aí eu vou unir o A
com o D. Aí aqui eu tenho uma barra. Veja que a situação da treliça à esquerda, não é? Onde a seção não corta, não aparece força interna. Por exemplo, AB não aparece força interna, ele não cortou. BD não aparece força interna, ele não cortou essa barra, ele cortou a barra o quê? É DG. Aí sim, aparece uma força interna que eu vou assumir que ela é de tração. Tá aqui, ó, ela, que é o FDG. Ela corta a barra DE, então eu vou assumir que é de tração. Tá aqui, ó, tração, puxa o nó, FDE. Ela corta a barra FE, que eu vou assumir que é de tração. Tá aqui, ó, FE. E ela corta também a barra FH, que eu vou assumir que é de tração. Tração, puxa o nó, tá aqui, FH. O que é que eu falto colocar? As cargas externas. Quais são as cargas externas? A reação de apoio, que vale 70 kN aqui. A carga de 35. E essa carga de kilonewtons aqui, né? E essa carga de 35 kilonewtons aqui. E eu vou agora também dimensionar essa seção à esquerda, né? Eu tenho aqui 5 metros. E eu tenho aqui essa altura daqui para cá valendo 7, mas em relação ao ponto B aqui, ó, ela tem 3,5. 3,5. É só você olhar aqui. Opa! É só você olhar aqui a figura, não é? Olha, em relação a B, 3,5, 3,5, né? Ou seja, a altura inteira 7, 5 e 5. Né? Eu destaquei essa força, eu destaquei essa força e essa força e essa força, porque eu peguei a esquerda. Se eu pegasse a direita, essas mesmas variáveis iriam aparecer, só que na ótica da parte da direita da minha estrutura. E aí as únicas forças que iriam aparecer seriam essa de 35 e essa RNY aqui de 35. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. Opa. Não, vem para cá, fofo. E aí? Ok. Então, vamos voltar aqui no vermelho. Então, com essa situação desenhada, ele pediu para a gente calcular o DG e o FH. Ó. O DG e o FH. Qual equação de equilíbrio, né? Veja, se você aplicar, né, somatória das forças em X, somatória das forças em Y e somatória dos momentos em qualquer ponto aí, se você não for bem criterioso, você não vai conseguir resolver o problema porque você tem 4 incógnitas e 3 equações. Mas se você for bem criterioso aí nas aplicações das equações de equilíbrio, você consegue resolver esse problema. Veja, somatório dos momentos em que ponto para você descobrir, por exemplo, o FDG? Hein? Eu quero descobrir o FDG. Em que ponto você colocaria o somatório dos momentos? Pode ser em qualquer ponto. Mas tem um ponto aí que elimina 3 variáveis aí, na tendência de giro em relação a esse ponto. Alguém respondeu, Pedro? O Rafael respondeu em F. Perfeito. Somatório dos momentos em F igual a 0. Né? É nesse ponto daqui que eu já calculo o FDG. Veja, eu passei uma seção que eu explicitei 4 forças internas, mas mesmo assim, com uma única equação de equilíbrio, eu consigo calcular o negócio. Tá? Então, por isso que eu falei que não é sempre uma regra fixa, tá? Que tem que cortar 3 barras. Não, depende da situação. Aí vai a criatividade. Nesse exercício, ele deu a dica, mas poderia o exercício não ter vindo com essa dica. Você tem que ter visualizado essa situação. Tá? Então, vamos lá. 70 me dá momento em F, e é negativo, menos 70 vezes 10.
35, essa daqui me dá momento em F e é positivo, mais 35 vezes 5. E depois o próprio FDG me dá momento, não é, em F, só que negativo, menos F dg vezes o braço de 7 igual a zero. Então, com essa equação aqui, ó, eu consigo calcular que o FDG ele vale menos 75 kN, ou seja, se eu assumir que ele era tração, na verdade, FDG vale 75 kN compressão. Quem me fala quanto é que vale o FFH sem fazer uma conta? Depois de a gente ter resolvido o FDG, quanto é que vale o FFH? É o menos FDG? É o mesmo FDG, só que é o mesmo tipo de esforço? É negativo, né? Daí. É o mesmo tipo de esforço? Eu estou falando, não estou pedindo sinal, eu estou pedindo o tipo de esforço, tração ou compressão. Se o FFH é tração, outra é compressão. O FDG é compressão e o FDG Isso é. é compressão, o FFH é tração, tá? Não, isso Então, é. vai ser 75 kN tração. Gente, a gente tem várias possibilidades de fazer isso. Por exemplo, eu poderia fazer o quê? Somatório dos momentos em torno de D igual a zero. A gente vai encontrar isso, tá? Vou colocar aqui. Somatório dos momentos em torno de D igual a zero, você vai encontrar aqui. Mas tem uma outra equação que é bem mais fácil. Somatória das forças em x igual a zero. Então, eu tenho quem aí? F dg mais o F FH igual a zero. Tá vendo? Porque um é tração e a outra é compressão. É justamente por isso. Ó. O FFH é menos o FDG. Então, se o FDG, né, valeu menos 75, o FFH vai valer quanto? 75. E se 75 é positivo, o que eu assumi é verdadeiro. Então, ele é tração. Perfeito. Muito tranquilo, né? Essas questões aqui do método das seções. Mas, assim, vamos complicar aqui, né? Sempre a gente tem uma surpresinha. Essa situação não estava, vamos dizer assim, definida originalmente no exercício, mas se eu pedisse para você, me determine agora o esforço dessa barra aqui, da GH. E aí? Quem me dá ideias aí para resolver? Aí vai ter que abrir o áudio, porque o chat aí você vai escrever uma dissertação de Enem. O que é que você faria? Depois dessa discussão, eu não vou fazer essa conta. Eu vou deixar vocês fazerem essa conta. Tá? Depois dessa discussão. Porque eu quero aqui mostrar para vocês uma ferramenta denominada F2, que vocês conseguem resolver treliça e pórtico, né, e vigas, que a gente vai aprender aqui. Outra coisa interessante, tá? Antes dessa discussão. Essa treliça daqui, ó, essa treliça que a gente está vendo aqui, ó, ela tem um comportamento do que a gente chama de viga de alma cheia. Veja, ó, uma viga, né, uma viga é uma estrutura que a gente vai estudar nas próximas aulas, né, nos próximos materiais, que para um dado carregamento, veja, eu tenho aqui uma viga de seção qualquer, tudo bem? Sem carregamento. Aí eu coloco um carregamento aqui, e quando eu coloco o carregamento, ela procura, né, a posição de equilíbrio, e aí eu estou exagerando, tá? Mudando a curvatura, tá, do meu problema, da minha estrutura originalmente, tá? Ela sai de uma estrutura de eixo reto, né, para uma condição de eixo curvo, ou seja, flexiona.
a viga flexiona. Nesse caso aqui, essa fibra, ela está sendo, para essa condição de carregamento, ela está sendo tracionada, esticada ou está sendo comprimida? Essa aqui que eu estou destacando. Ela está alongando ou encurtando essa fibra da viga? Ela tá alongando. Ela está alongando. Então, é tração. Essa outra fibra aqui superior, ela está alongando ou ela está encurtando? Encurtando. Então, aqui é compressão, tá? Essa treliça específica daqui, ó, que a gente está colocando, ela inteira, ela trabalha como uma viga, né? Porque a carga está de cima para baixo. Então, essas barras aqui de baixo, possivelmente, elas vão ter que tipo de esforço interno? Tração ou compressão? Se ela funciona Tração. com tração. E essas outras daqui de cima? Compressão. Compressão. Então, quando uma treliça ela tiver esse comportamento de viga de alma cheia, é diferente daquele outro problema, que era um guidache, né? Esse guidache aqui, ou essa cobertura aqui de telhado de estádio, não funciona desse jeito que eu acabei de explicar. Mas essa aqui, sim. Né? Essa aqui, sim. Então, se eu encontrar uma barra C, uma barra CF, uma barra FH, uma barra HK, uma barra KM e uma barra MN compressiva, para que tem alguma coisa errada. Tá? Ah, professor, mas quando é que a gente sabe? Né? Não, a gente está amadurecendo paulatinamente no curso. Você não precisa saber, efetivamente, porque a conta, se você fizer certa, ela vai te mostrar. Mas você pode estar pensando que está fazendo a conta certa e não está. Mas aí você tem que ter outros elementos de controle. Quais são os elementos de controle? Se você faz pelo método dos nós, se você chegar no último nó, na última equação, e não dá 0 igual a 0, tem erro. Não adianta chorar. Tem erro. Tem que voltar tudo e descobrir onde está o erro. Não, está errado. Tem que ter o equilíbrio. Nesse tipo de estrutura, se você encontrar aqui em cima tração, querido, está errado. Fisicamente, é impossível isso. Não tem como. Você mudou a estrutura, né? A lógica da mecânica estrutural. Você mudou. Não. Não tem condições. Essas barras todas de baixo, elas têm que me dar tracionada. Isso mesmo. Não tem como. Perfeito? Mas vamos voltar aqui para o assunto. Quem me dá ideia para a gente calcular a força interna aqui, GH? Você poderia falar, né, professor? Vamos passar aqui uma seção assim, ó. Se você passar uma seção assim, quantas barras incógnitas você vai pegar? 1, 2, 3, 4, 5. Você pode tentar ver o que é que sai daí. Tudo bem? Pode tentar. Ah, professor, vou pegar um corte assim, ó. Vai pegar 1, 2, 3, 4, 5. E pode tentar aí. Não vai dar certo. E aí? Ó, basicamente, para você resolver essa questão, você também vai ter que passar um corte aqui, ó, para determinar o esforço dessa barra, né, e dessa barra, da mesma forma que a gente determinou, não é? A DG e a FH. Eu vou dar aqui o resultado delas, tá? Porque isso aqui é um a mais. O resultado delas, se você fizer com aquele outro corte que eu dei, você vai encontrar um F e G valendo 50 kilonewtons compressão e um F HK 50 kilonewtons tração. Claro, ó, o HK está lá embaixo. O HK está aqui embaixo, não tem como. Não tem como me dar compressão, criatura. Compressão vai ser essa daqui. E essa me deu igual a essa. Por quê? Porque é a mesma lógica do que a gente fez aqui. É um corte muito similar. Tudo bem? Então, nessa situação aqui, ó, eu vou ter essa barra e essa barra determinada. E aí, depois, para a gente resolver esse problema, né, vamos dizer assim, que se eu tivesse nessa estrutura pedido para você determinar a GE, você tem que ter resolvido primeiro, pelo método da seção, pegando esse corte e só depois
E só agora você pegar ou esse corte aqui, ó. E aí você consegue calcular o FGH. Você tem que dar 3 cortes, obrigatoriamente, para resolver essa questão. Inclusive, essa é a estratégia para você resolver a última questão da terceira lista. Então, a última questão da terceira lista, você utiliza essa lógica. Já estou dando aí a dica, né? Quem pegou essa questão e está assistindo aqui o momento síncrono, né? Beleza, né? Até já sabe como resolver. Uma outra observação aqui interessante é que para esse problema daqui, ó, quando você fizer, né, o cálculo utilizando esses 3 cortes, você vai obter aqui, ó, o valor dessa barra aqui, FGE, sabe quanto, gente? Isso derruba aluno, que é brincadeira. FGE, 0. 0 esforço. Aí o aluno, ai professor, eu errei em algum lugar, eu não sei, porque a barra deu nula. Não, criatura, pode dar nula sim. É uma barra sem esforço. Ah, professor, mas é uma barra sem esforço, eu poderia tirá-la? Não, muito cuidado, né? Porque a gente já viu, né? Se a gente tira uma barra, uma configuração que era originalmente estável passa a ser instável. E outra situação de projeto é que pode ter uma situação de carregamento diferente dessa, que aquela barra, né, ali, ela vai ser excitada. Né? A gente vê muito isso, né, em estrutura metálica com contraventamento. Né? Você vê em estrutura metálica, você tem cabos, né, fazendo em X. Por que você tem esse X? Porque você pode ter uma ação de carga que traciona um cabo numa situação e você pode ter, né, uma situação de carregamento que traciona o outro cabo. Tudo bem, gente? Perfeito? Não vou precisar mais de você, Louzinha querida. Você pode até falhar agora se você quiser. Porque eu quero mostrar para vocês agora esse objeto de aprendizagem aqui, que é o F2. Né? É o primeiro momento que vocês vão interagir com esse objeto de aprendizagem. Veja, para você interagir por completo, você vai precisar de tópico, vamos dizer assim, da segunda parte do curso, mas não tem problema. Mas a gente vai, né, já integrando isso daí. E aí, com esse objeto de aprendizagem, você vai conseguir, na verdade, fazer gabarito para um monte de problema, né, que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso. O que eu vou fazer? Eu vou resolver esse mesmo problema, eu já adiantei aqui, tá? Ele aqui, mas eu posso mostrar minimamente, ou eu posso refazer esse problema aqui, a gente tem tempo, né? Para a gente rodar ele no F2, ter ele aqui, depois vocês compararem com a solução, né, que a gente desenvolveu na mão. Tá? Vocês peguem aí um endereço, faz o download, vocês vão ter um programazinho, né, tipo esse aqui. Né? Eu vou gerar um arquivo novo para a gente começar a fazer, né, vou descartar esse daqui, para a gente começar a fazer esse problema, tá? E ver o que é que o F2 me dá. Na verdade, o F2, né, ele é um sistema para a gente simular estruturas planas que a gente chama, né, aporticadas, que são pórticos, tá? Estruturas de pórtico, diferentemente das estruturas treliçadas, as barras que são unidas nos nós, elas transmitem tanto força normal quanto força cortante em momento fletor. No nosso caso, não. No nosso caso, os nós eles são rótulas ideais. A gente vai mostrar como é que se faz isso aqui no F2. E se você não fizer isso, você vai estar não trabalhando plenamente com a condição de treliça. A gente vai ver que a gente chega até a valores próximos do que a gente calcula na mão, mas vocês vão observar que se a gente, né, aqui a gente tem, né, no F2, por exemplo, a situação para você enxergar as forças normais, as forças de corte e o momento fletor, e até o deslocamento da minha estrutura. Isso tudo a gente vai ver aqui ainda no curso. Mas a intenção é já começar a mostrar para você interagir, quiser, né, brincar, se interessar. Tá? Eu vou fazer o quê? Vou fazer a simulação desse exercício aqui de treliça, utilizando, né, o F2. Mesmo que você não entenda tudo, a gente vai guardando isso daí e depois lá no final do curso a gente, né,
integra tudo e vai fazer tudo sentido na sua cabeça. Então, o que eu vou fazer? É um objeto de aprendizagem bem simples de interagir, né? Tem vários tutoriais na internet, o próprio tutorial do F2 é muito legal. O que eu preciso fazer é a geometria da estrutura inicialmente. Então, a geometria da treliça ela é constituída de pontos e de barras, tá? De nós e de barras. Eu posso inserir esses pontos ou linhas, né, por meio do teclado, tá? Ou utilizando o grid aqui. Por exemplo, os nós eu vou inserir aqui por meio do teclado, tá? Então, tá vendo que apareceu aqui, né, o teclado? Então, eu vou colocar aqui o 00, a origem do sistema de coordenada, que é o nó A, tá? Aí ele vai colocando os nós, né? Eu vou colocar, e aí eu vou na sequência. Nó B, ele vale x5, né? Tô pegando o exercício lá, tá? x5 y 3,5, 3,5. O C vale 5 e 0 em y. O D, ele vale 10 e 7. O E, ele vai valer 10 e 3,5. O F, 10 e 0. O G, ele vai valer 15 e 7. O H, ele vale 15 e 0. O I, ele vale 20 e 7. Aí, por exemplo, se você errar o nó, você consegue deletar também. Tá vendo que tem um xizinho aqui? É muito intuitivo. O J, 20 e 3,5. O K, 20 e 0. O L, 25 e 3,5. Teve gente que perguntou se a gente ia fazer simulação de elementos finitos, né? Aqui, possivelmente, eu não sei se eu acho que ele tem análise matricial, né? Não tem efetivamente elementos finitos, mas é algo muito similar, né? Tem muita aderência, né? L, 25 e 3,5, M, 25 e 0 e N, 30 e 0. Não preciso mais adicionar nó. Eu vou dar um fit aqui, ó. E vou agora tirar aqui o teclado e vou fazer as barras unindo aqui, tá? Os nós. Então, criei um elemento. Deixa eu ver como é que é a treliça assim. Aqui, 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 aqui. Para lista 5, esse software aqui vai ajudar bastante vocês, porque vocês vão gerar o gabarito inteiro da lista utilizando esse software. Eu não tenho essa barra aqui do meio, né? Depois eu vou deletar. Deixa eu ver, eu tenho isso aqui, não é? Isso aqui. Isso aqui. Aqui.
Agora eu vou deletar. Ah, não! Não quero deletar tudo, não. Deixa eu dar um escape. Deixa eu selecionar só essa barra e deletar só ela. Perfeito. Aí agora, ó, tudo bem. Desenhei isso daqui. Eu vou colocar os apoios, ó. Ó que legalzinho, tá vendo que usa a simbologia? Então, esse apoio aqui no nó A, ele está fixo em X, em Y e livre na rotação. Aí eu seleciono o nó. Ai, droga. Eu seleciono. Tá, tudo bem, eu quero selecionar. Você não me deixa selecionar. Eu seleciono o nó e aplico, ó, o apoio. E aqui eu tenho uma condição de apoio móvel, né? Que é esse daqui. Ó, tá vendo? Bonitinho, né? Fica muito similar à nomenclatura que a gente vem colocando. Tem umas outras situações aqui que a gente não vai explicar isso por enquanto, tá? Vamos fazer uma conta aqui. Quantos nós eu tenho nessa treliça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14. Não é isso? Deixa eu pegar aqui para fazer a conta para não esquecer. Eu tenho 14. 14 nós. Alguém só me confere aí, 14 nós, 28 equações. Contando de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E quantas barras? 1, 2, 3. Ah, eu acho que ele tem aqui, deixa eu ver. Display, número de... Ah, ele não definiu ainda. O número de... Só quando resolve. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 20 barras e quantas reações de apoio? Eu tenho 3. Veja, eu tenho 23 incógnitas e 28 equações. Veja, esse exercício eu peguei de um livro. Ele está me dando 28 equações e 23 incógnitas. O que significa que essa estrutura é? Hiperestática. Ela tem, na verdade... Não, olha, eu tenho mais equações do que incógnitas. Né? Porque eu tenho, se eu fiz a conta certa, eu tenho 20 barras e 3 reações. Então, eu tenho 23 incógnitas e eu tenho 14 nós, tenho 28 equações. Eu tenho um número de equações maior que o número de incógnitas. Ela é hipostática, não é? Ela é hipostática. Ela vai ter problema de equilíbrio aí. Foi um exercício mal formulado. Ele está no livro, tem resposta. A resposta que você encontra são essas que a gente, né, apresentou, né, as respostas. Mas, se você tenta construir algo desse tipo, dentro da lógica de treliça, rotulada, né? Por exemplo, esse tipo de software não resolve. Vamos tentar fazer? Vamos lá. Então, a gente vai colocar as forças. Quais são as forças? Olha só o que aqui vai acontecer, tá? Eu vou colocar aqui... veja que a força aqui, ele está em kN. Eu vou colocar a força em Y e ele adora... Eu tenho que sempre colocar assim, tá? A carga é P1, uma denominação de caso, tá? E eu vou colocar menos 35 kN, porque ele conta tudo no sistema de coordenada global. E aí eu vou aplicar aqui nesse nó, essa carga, tá vendo? Nesse nó e nesse nó daqui, 35. E o que eu falta fazer para resolver esse problema é definir, né, as propriedades do meu material. Eu vou definir aqui uma propriedade de material qualquer, geral, isotrópico, tá?
por exemplo, um metal aí qualquer, aí ele me define. Eu vou selecionar aqui todas as minhas barras, ó, né? Vou colocar assim, todas. Ele vai selecionar todas, ele vai associar esse material. E eu preciso definir aqui, por exemplo, a seção, né? O tipo de seção transversal. Estou denominando aqui uma seção qualquer. E eu vou pegar, sei lá, uma seção circular. E eu vou aqui dar um diâmetro, sei lá, de 30 milímetros. Vai. Tá? E aí ele vai calcular, né, a área, vai calcular centroide, vai calcular inércia. Isso tudo é conteúdo da próxima semana. Por quê? Porque para a metodologia que o Surfer não, desculpa, que o F2 usa, ele precisa, né, das propriedades mecânicas, das características geométricas da seção transversal para poder aplicar a metodologia que ele utiliza, né? A gente não precisa disso, a gente só está utilizando para resolver esses problemas o equilíbrio. Né? Aqui não, é um programa que resolve estruturas isostáticas e peristáticas, então ele precisa ter uma metodologia mais completa. Tá? Com isso daqui, eu já consigo resolver o problema. Só que essa estrutura, do jeito que está aqui, ela não é uma treliça. Por quê? Porque no F2, essa barra, né, que eu caracterizo aqui, ela é uma barra que ela transmite, né, força normal, força cortante e momento fletor. Tudo bem? Só que, olha, a situação que eu estou desenhando é uma situação de treliça. Para o carregamento, não é que me caracteriza treliça. É claro que se eu resolver a treliça no F2 sem me preocupar em colocar as rotações nas rótulas aqui, definir aqui uma rótula realmente, eu não vou ter o comportamento de treliça por completo. Eu vou ter, de alguma forma aqui, alguma coisinha de força cortante e alguma coisinha de momento fletor, mas muito menor que a força normal. Porque mesmo que eu resolva esse problema, né, sem considerar a rótula, ele vai entender que com os carregamentos aplicados no nó, isso daqui é uma treliça, mas a gente não vai chegar na resposta batendo lá com o que a gente encontrou. Né? Tá faltando uma barra? Tá faltando uma barra nessa treliça, a G e H, né? Então, a gente tem que refazer as contas aqui, ó. Tá faltando uma barra aqui, não é isso? E a gente vai precisar aplicar nessa barra aqui essa seção e vai precisar aplicar nessa barra aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui, ó, esse material. Então, qual foi a conta que a gente tinha feito? Também é mais uma só, né? A gente tinha feito, era 28, 24, então, né? Porque são 21 barras, mais 3 dá 24, né? 14 dá 28 equações, né? Só contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. Vixe, agora já está contando mais. 23 mais 3 já deu 26. Alguém me ajuda aí? Mas mesmo assim deu hipostático, né? Eu perdi alguma contagem. Deixa eu só rodar esse problema para vocês verem, porque eu posso... Eu vou salvar aqui, vou colocar, sei lá, treliça qualquer. Ele vai substituir. Só para a gente plotar o número das barras, colocar aqui força normal, tá? Eu acho que agora, deixa eu... ele plotou aqui. São 22 barras. Não, 23 barras. Alguém está vendo? Né? Ele plotou aqui, ó. 1, 2, 3... São 23 barras, mais 3, 26. Mesmo assim, né, é justamente isso, né? 28 é maior que 26 e o número de equações é maior que o número de incógnitas. Essa estrutura é hipostática. Ele resolveu aqui porque eu não estou resolvendo como efetivamente treliça, né? Isso daqui é uma estrutura, né? Que veja, ó, que ele transmite momento fletor. Eu tenho um momento fletor aqui pequenininho. Veja, muitas vezes em regiões aqui ele está nulo, né? Praticamente. Aqui eu não sei porque ele está dando esse valor alto, né? Mas tudo bem. Mas isso daqui, ele tem também um pouquinho de força cortante, mas isso daqui não é efetivamente treliça.
tá? Porque para treliça, isso daqui tem que dar 0, isso daqui tem que dar 0. Né? As barras elas só tem isso daqui, força normal. Veja, as forças normais naquelas barras que a gente encontrou, né? Foi 75, aqui ele deu uma diferençazinha, né? Ele deu 77, 76, aqui deu 50, 50. Veja, aqui nessa barra, né, que é a barra de interesse, ela deu 17 e tanto, na nossa conta que eu dei foi 17,5. E nessa barra aqui que eu falei que era 0, ele está dando aqui 4,3. Agora, olha só. O que é que a gente precisaria, né, fazer para transformar isso daqui em treliça? Tem que colocar isso daqui, ó, em todos os nós. Eu tenho que colocar em todos os nós uma rótula. Ó, isso daqui, aí eu estou transformando isso numa treliça. Mas a gente vai ver o que é que acontece com o sistema, né, quando a gente tenta resolver isso dessa forma. Olha só. Essa rótula aqui já é assim, né? Mas vamos... Olha só, vou resolver novamente, tá? Então, ó. Tá vendo? E ele me chama até de frame, né? Porque, na verdade, frame é pórtico, né? É um frame instável. Não dá para resolver, gente. É uma configuração dentro daquela conta que a gente já tinha calculado, já me dava instável. Aí você pergunta, por que cargas d'água um material vai lá e me coloca um exercício desse? A gente vai entender. Por isso que uma coisa são exercícios, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente não tem nem a preocupação de saber se aquilo é possível ou não de se construir. E outra coisa é quando a gente vai colocar isso na prática, né? Eu vou tirar aqui algumas rótulas e tentar, né, rodar esse problema sem algumas rótulas aqui, para a gente ver se ela já roda, tá? Ó, vou tirar aqui algumas rótulas. Você viu que eu tirei justamente dessa região aqui quadrilateral e dessa região aqui quadrilateral. Ele não conseguiu resolver. Vou tirar mais uma aqui. Vamos ver quando é que ele consegue resolver. Ó, resolveu. Veja que nessa situação, olha o que, que a gente recupera, gente. Ó, 17,5, né, 0, 75, 75, 50, menos 50. A gente recupera justamente a situação da estrutura treliçada lá, que, né, ela consegue ser determinada externamente por equilíbrio. A gente consegue calcular, né, pelo método dos nós as forças em cada uma das barras, mas fisicamente a gente vai ter problema aí de estabilidade na estrutura. Ó, veja que com essas rótulas aqui, olha quanto é que me dá o cortante. É praticamente nulo, né, na ordem de grandeza do problema. Quanto é que me dá o momento? Aqui ainda está dando alto, mas ele teria que dar 0, porque não é uma treliça por completo, né? Porque eu estou soltando algumas das rótulas aqui. Então, muito cuidado, tá, com a teoria de treliça, né? Interessante vocês, quem quiser, né, brincar um pouquinho mais, fazer em casa aquela situação das pontes de palito, de sorvete ou de macarrão, né, vendo configuração de treliça que te dá, vamos dizer assim, uma situação ótima, né, mais leve e carga máxima, né. Tem competição aí que essas treliças de ponte, né, de palito ou de macarrão, elas suportam bastante peso, bastante carga. Tem uma disciplina, né, que é um complemento dessa, né, que é análise experimental de estruturas, que nessa disciplina a gente, né, é toda prática, né, a gente faz esse tipo de situação lá nos laboratórios, é bem interessante. A gente faz essa situação, ensaia essas treliças, mas vocês podem fazer em casa, né?
já que é uma situação muito tranquila de se reproduzir, né? A gente tem muito tutorial, muito material na internet, né? Eu acho que deve ter vídeo também no YouTube de competição dessas pontes, né, de treliça de macarrão ou de palito de sorvete. Quem joga o Cargo Bridge tem muita ideia para se construir pontes muito legais, né? E a gente encerra mais um tópico do curso aqui hoje, tá? Legal, né? Com isso você já tem condições de responder a terceira lista, né? E praticar bastante coisa já que vocês... Praticar e integrar bastante coisa que vocês já estão, vamos dizer assim, vivenciando no curso, né? Vocês estão vendo como aqueles conceitos fundamentais, eles estão sendo, vamos dizer assim, incorporados em outros conceitos novos que a gente vai aqui colocando. Veja que equilíbrio recorrentemente a gente vem utilizando, né? Cálculo de momento a gente vem aplicando, né? E aí, né, segue. Para a próxima semana, tem um vídeo super interessante lá no canal, que é um vídeo curto, né? Que a gente vai começar o próximo momento síncrono discutindo ele. Se não for o próximo, né, é o segundo da semana, né? Ou eu não sei se o próximo tópico são 2 semanas. Eu tenho que dar uma olhada. Eu acho que são 2. O próximo tópico são 2 semanas, né? Porque a gente vê a gente vê centroide e o outro a gente vê inércia. E esse vídeo ele está ligado ao conceito de inércia. E é muito legal esse vídeo. Vale a pena assistir para a gente tentar discutir, né, no momento síncrono lá. Tentar colocar, né, os porquês, né, resposta para os porquês que a gente define lá no vídeo. Tudo bem, gente? Então a gente termina, né, o momento síncrono de hoje um pouquinho mais rápido. Deixa aqui na minha saga, eu novamente aqui tentar salvar esse vídeo. Olha lá.